CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. 9h39, estamos de volta com o CBN Campo Grande e toda quinta-feira tem o quadro CBN Saúde. Claro que a nossa ideia é sempre contribuir com você, ouvinte CBN, trazendo conhecimento, trazendo dicas de pessoas especialistas em várias áreas. E hoje nós convidamos o Dr. Vitor Hugo Ferzelli, ele que é cirurgião bucomaxilofacial. Primeiramente, eu quero agradecer a presença do Dr. Vitor Hugo aqui nos estúdios da Rádio CBN. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Muito obrigado, Ginês. Para mim é uma honra estar aqui e eu fico muito feliz em poder compartilhar qualquer tipo de conhecimento que eu possa. A gente estava conversando um pouquinho antes de entrar ao vivo, né, que o nome é difícil até para falar. Bucomaxilofacial. Certo. O que é essa especialidade? Certo. Primeiramente, é uma especialidade dentro da odontologia. Muito pouco conhecida, até por pessoas assim que já frequentam dentistas há muitos anos, mas nunca ouviram falar da especialidade. Vamos começar a conversar um pouquinho da formação do cirurgião bucomaxilo. É uma formação um pouquinho diferente. Ele passa por a graduação de odontologia e depois ele faz uma residência de 3 anos em um hospital. Nesses 3 anos, ele faz parte de uma equipe dentro de um hospital de referência, onde ele vai realizar vários tipos de procedimentos mais complexos em face. Então, por exemplo, quando o paciente chega acidentado com um trauma de face dentro de um hospital, por exemplo, é o cirurgião dentista, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, que vai fazer o atendimento desse paciente, entendeu? E trabalho integrado com a equipe médica do hospital. E esse é um ponto bem interessante. Na capacitação, ou na especialização, ou na residência, a gente adquire um conhecimento tal que a gente tem a capacidade de internar esses pacientes e conduzir todo o período de internação até a cirurgia somente com uma equipe de cirurgiões dentistas. A gente, quando não envolvem outras áreas, porque muitos casos acabam envolvendo outras áreas médicas, por exemplo, neurologia, ou neurocirurgia, otorrino, que são áreas próximas da face, mas quando não envolvem, a gente é responsável pela internação desde a entrada até a alta do paciente em um ambiente hospitalar. Entendeu? E quando eu falo nessa demanda específica, o senhor citou o exemplo aqui da questão de um atendimento no hospital e citou o exemplo de um acidente de carro. Certo. Né? Infelizmente, nós temos muitos acidentes, não só acidentes de carro, mas acidentes domésticos, acidentes, quedas de árvore, quedas de bicicleta. Uhum. Tudo isso acaba confluindo aí pro profissional que atua nessa área. É interessante você dizer isso, porque algumas coisas são bem claras, assim, ó. Quando a gente tem um trauma de face, e esse trauma envolve a estrutura óssea da face, toda a estrutura óssea da face, ela tem uma comunicação ou uma dependência com a estrutura dos dentes. E é aí que existe esse vínculo. Por exemplo, se eu tenho uma fratura dos ossos da face e eu tenho uma mordida do paciente que se encontra de uma posição diferente, a fixação dessa fratura, a cicatrização dessa fratura vai estar comprometida se um profissional não tiver uma ciência do que acontece nos dentes do paciente. E aí que está o vínculo. Mas é mais interessante do que isso até. Por quê? Eu fiz a minha formação lá no Hospital Santa Casa e é uma formação que eu me orgulho muito, porque é um hospital referência em traumas. E a parte de trauma, ela envolve muito agressões físicas, por exemplo. E dentro de agressão física, a gente tem muito soco.
na região do olho, por exemplo. Então a gente tem muito trauma na região do globo ocular. Esse globo ocular, quem trata é o cirurgião bucomaxilo. Por quê? Porque tem uma relação com a maxila, que tem relação com os dentes. Nesse osso, se a gente tem uma fratura, por exemplo, a gente pode ter uma distopia ou uma diferença da altura do globo ocular. Por exemplo, se a gente tem a fratura do globo, se a gente tem a fratura da órbita, que são os ossos que seguram o globo ocular, um dos olhos fica mais baixo do que o outro. E aí o paciente começa a ter alterações de visão. Então, tem que ser reposicionado e fixado por um cirurgião. Mas, além disso, além do trauma, a cirurgia, o cirurgião bucomaxilo, ele também é um especialista que não é exclusivamente do trauma. Era isso que eu ia te perguntar. Entende? Porque seria uma profissão de apagar bastante incêndio, né? Isso. Porque trauma, e quando chega com essa necessidade, vamos pensar aqui genericamente um acidente de trânsito. Certo. Dependendo do impacto, dependendo da violência, o estrago é bastante grande, né, doutor? E a pergunta é justamente sobre isso. É só numa questão emergencial, né, de correção, ou é também um trabalho que exige a possibilidade de fazer algo preventivo? Não. Assim, além de preventivo, nós tratamos, fugindo um pouquinho do trauma, nós tratamos várias desordens e anomalias na região da face. Então, por exemplo, a gente tem uma articulação que a gente usa para abrir e fechar a boca, a articulação temporomandibular. A área, inclusive, que o meu pai é especialista, eu falo em nome da clínica Ferzelli, e nós atuamos nessa área há muitos anos. Alguns casos, por exemplo... Teu pai já veio aqui várias vezes, deu várias aulas para nós aqui. Isso. E assim, olha que interessante. Alguns casos, por exemplo, são conduzidos clinicamente, sem cirurgia. Por exemplo, o paciente que tem distúrbios da articulação temporomandibular. Por exemplo, quando tem estalos, dor na região do ouvido, dores de cabeça, cansaço muscular após a mastigação. Esses pacientes, eles são conduzidos e tratados clinicamente. Mas, às vezes, 10% ou até menos, não se tem uma resolução completa desses casos. E aí começa-se a estudar a possibilidade de uma cirurgia. E aí, quem realiza essa cirurgia, por exemplo, na articulação temporomandibular, que é uma área muito nobre do nosso rosto, porque passam-se vários nervos importantes para a mímica da face, quem faz essa cirurgia é o cirurgião bucomaxilofacial. Olha que interessante. Aqui na CBN, a Amanda, a menina da recepcionista, é minha paciente pós-operatório de ATM. É uma menina muito querida que eu tenho certeza. Sim, com certeza. E assim, eu quero até mandar um abraço para ela, que ela tá grávida. Já deve estar ouvindo. Que coisa boa. Que coisa boa. E ela tá super bem. Então, uma das áreas de atuação do buco é a cirurgia de ATM. Outras são as cirurgias da maxila e da mandíbula, onde quando os pacientes têm, por exemplo, um dos ossos muito maior do que o outro, há uma assimetria da face. A face fica de uma forma fora de um padrão de normalidade que a gente acredita ser ideal. É possível corrigir? Com certeza. E, além disso, a gente tem uma situação que não é só a parte estética, mas sim a parte funcional. Por exemplo, pacientes que têm o queixo muito para trás, a mandíbula muito pequena em relação à maxila, que é o osso dos dentes superiores, eles tendem a ter muito mais problemas de ronco e tendem a ter muito mais problemas de apneia e falta de uma qualidade do sono ideal. Isso mais a partir dos 30, 35 anos. E aí começa a ter problemas articulares também. E é uma cirurgia que é chamada de cirurgia ortognática, realizada por um bucomaxilofacial. Eu já vi várias cirurgias, essa questão de correção do queixo, digamos assim. É uma cirurgia complexa? É uma cirurgia complexa, realizada em âmbito hospitalar e que demanda do paciente um cuidado num pós-operatório bem intensivo. Mas, cada dia mais, as técnicas vêm evoluindo e os cuidados, quando a gente, por exemplo, tem uma equipe com fisioterapia,
com fono, com nutricionista para acompanhar esse paciente no pós, os resultados eles são muito melhores e o incômodo pós-operatório do paciente é nulo, perto do que era antigamente. Doutor, só para a gente finalizar, mas eu quero voltar lá no começo da tua entrevista, certo, que é a questão dos hospitais, certo, né? Dessa multidisciplinaridade que existe hoje numa equipe de hospital, entre médicos, cirurgiões, dentistas e vários profissionais. Hoje, todos os hospitais, de certa forma, que atuam na área de trauma, que recebem pacientes que sofreram algum acidente ou estiveram numa briga ou numa queda, eles já têm obrigatoriamente essa equipe preparada com todos esses profissionais de diversas áreas? Normalmente, os hospitais que atendem esses pacientes de trauma, eles ou têm um profissional de plantão que eles acionam, ou quando é um hospital de referência, como é, por exemplo, a Santa Casa, o HU, eles têm um serviço dentro deles. Mas uma coisa interessante que você fala é em questão da multidisciplinaridade. Nós, quando estamos dentro de uma residência, a gente aprende o verdadeiro sentido dessa palavra. E a gente leva isso para a clínica e traz profissionais para trabalhar conosco para resultados melhores. Por exemplo, além disso tudo, o bucomaxilo ele é referência em extrações de sisos difíceis, em implantes, em cirurgias de implantes complexas que envolvem enxerto. E ele tem, além de uma bagagem cirúrgica muito grande e um conhecimento da saúde sistêmica do paciente, ele tem, na maioria dos casos, um profissional ou uma equipe por trás que dá um suporte muito, muito importante para o paciente. Olha, eu quero agradecer muito a participação do Dr. Victor Hugo Nespoli, tá certo? Exatamente. Nespoli Ferzelli. Exatamente. Ele que é cirurgião bucomaxilofacial. Né? Nós conhecemos hoje aqui no CBN Campo Grande, CBN Saúde, o quadro que nós temos toda quinta-feira, um pouquinho mais dessa especialidade, e a ideia é essa, trazer conhecimento para que a gente tenha aí o entendimento maior sobre não só a especialidade, mas também para que tipos de tratamento, que tipos de cirurgias pode ser feito nessa especialidade. Doutor Vitor, quero agradecer muito a tua participação. Tenha um ótimo dia. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos aqui da CBN. Fui muito bem recebido. Um abraço para Carol. E eu só tenho a agradecer. Espero estar aqui outras vezes. Como eu digo para o seu pai, que é nosso quase consultor aqui, você está sempre convidado. Muito obrigado. Muito obrigado. É um prazer muito grande. Um bom dia. 9h52. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.